Abra sua Bíblia mais uma vez em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 8. Nós temos alguns visitantes conosco, vamos recebê-los como sempre, tá bom? É a tia da chegando, é isso? No 3, ok? 1, 2, 3. Seja bem-vindo à família da fé. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Irmãos, vocês sabem muito bem que domingo passado nós ministramos também no livro de Apocalipse a revelação de Jesus Cristo. Nós falamos acerca de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Tiatira. E o que era mais grave naqueles dias, naquela igreja, vou só fazer uma recapitulação bem rápida. Era uma mulher que estava no meio deles, e se dizia ser profetisa, e o próprio Jesus disse, mas não é. E eu expliquei para vocês historicamente que naquela região existia um santuário do Deus chamado Samo, Deus óbvio com D minúsculo, e esse Deus Samo, ele era servido por mulheres que se diziam ser profetisas. Naquela cidade tinha uma. E essas mulheres eram chamadas de Sibila. Sibila de Samo. Dizia-se que elas eram possuídas por esse Deus e elas viam o futuro. É por isso que o próprio Jesus, através da sua denúncia pelo Espírito profético, disse que não era para tolerar aquela situação dentro daquela igreja. E vimos inclusive algumas características que diziam respeito àquela mulher, dentre elas a identidade espiritual de Jezabel. E aqui eu quero fazer uma pequena observação que eu fiz no domingo passado. Não pense que essa influência acontece somente com mulher, acontece com homem também, né? Nem tampouco quis falar sobre alguma situação. Eu e a pastora conversamos muito, óbvio, né, sobre o ministério. De repente deu a entender que eu estava falando de alguma mulher. Minha luta não é contra a carne nem o sangue. Nem tampouco usa a palavra para isso. A gente conversa muito mais sábio e maduro. Ok? Mas o que eu queria destacar era a influência de um espírito. Tá? E hoje aqui eu quero destacar mais uma situação. Agora na igreja de Esmirna. Ok? João está na ilha de Patmos e recebe uma revelação do espírito da profecia que está em Jesus. E observa o que está escrito no versículo 8. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Diga comigo, meu Jesus está vivo. Meu Jesus está vivo. Aleluia, Deus. Então ele começa a falar algumas coisas aqui mais uma vez. Observa, mais uma vez Jesus, assim como na igreja de Tiatira, começa a expor as virtudes daquela igreja. Ele começa primeiro falando das virtudes daquela igreja. Observa, ele diz assim, ó: conheço as tuas obras. Aleluia, perfeito. E a tua tribulação, perfeito. Ele está dizendo: eu conheço o que vocês têm passado.
E a tua pobreza. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas há um parênteses e diz: mas tu és rico. Riqueza maior do que material é riqueza de espírito, irmãos. Diga amém por isso. E ele segue dizendo: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Observe aqui, aquela igreja estava passando pela seguinte situação. Existiam alguns judeus ali naqueles dias, judeus que se diziam ser judeus, ou seja, aliançados com Deus, como a igreja gentílica, porque você sabe muito bem que existia uma divisão entre gentios e judeus, circuncisão com incircuncisão, até que Deus rompeu aquela separação através de Jesus Cristo e uniu os judeus e gentios em um só corpo. Nós somos os gentios. Compreende isso? Então, o Espírito de Jesus, através da carta do apóstolo João, diz: ei, quem está falando com vocês é o primeiro e o último. Meu Deus. A sua apresentação já começa assim. Eu me empolgo com Jesus, de verdade. João enviou a carta, correto? Mas eles precisavam entender que havia uma inspiração naquela carta de João. João não escreveu meramente porque estava com vontade de escrever. Então Jesus se apresenta naquela carta. Quem está falando é o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Isso nos dá esperança, amém? A esperança da glória. Meu Deus, tremendo. E aí ele começa a dizer: ei, eu conheço, igreja de Esmirna, eu conheço as tuas obras, sei as obras que você tem praticado, eu conheço a sua tribulação, sei do nível de guerra que você tem passado. Nós sabemos que tribulação é exatamente isso. Elas não cessaram e elas não vão cessar até o último dia, irmãos. A verdade é essa. As tribulações são mecanismos de Deus para nos deixar mais perto dele. Sem tribulação, a gente certamente andaria por muitos caminhos, menos aquele que Deus propôs para nós. Porque se não tem tribulação, se não tem guerra, se não tem dificuldades, logo a mente adâmica grita aqui dentro e diz: você não precisa de Deus, você não precisa estar na igreja, você não precisa estar reunido com os irmãos, está tudo bem. Se não fosse a tribulação, seria mais ou menos assim. Então o próprio Jesus, ele faz questão de mostrar aquela igreja que conhecia não apenas as obras da igreja de Esmirna, mas também o nível de guerra que eles enfrentavam. Sabe, isso mexe muito com o meu espírito, irmãos. Porque aqui o próprio Jesus mostra a sua preocupação e o seu cuidado, o seu olhar atento para cada nível de guerra que a sua igreja enfrenta. Você já teve sensações, e você sabe muito bem que são vozes estranhas que falam isso? Já teve alguma sensação em momentos de crise, de parecer que você está sozinho, que Deus não olhava o que estava acontecendo com você? Pois bem, senhoras e senhores, Jesus está atento às nossas tribulações. É por isso que Ele enviou o seu Espírito, para nos tomar pela mão direita e não nos deixar sermos abalados. Diga amém por isso. Então o próprio Jesus diz: eu conheço a tua tribulação, que a tua pobreza, mas tu és rico. E ele seguiu dizendo: existem alguns entre vocês que se dizem estar ligados com a vida orgânica da igreja de Esmirna, mas não é verdade.
e de forma muito estrondosa, Jesus nos chama de sinagoga de Satanás. Santo Deus. Eram homens que não estavam inseridos dentro da vida orgânica da igreja. E o versículo 10 ele segue dizendo o seguinte: aqui ele libera uma palavra de sabedoria para aqueles que acompanharam e lembram do ensinamento sobre dons espirituais. Ele diz assim: ó, não temas das coisas que há de padecer. Ó, está abrindo um leque de revelação. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Grave bem essa palavra. E tereis uma tribulação de 10 dias. Cirurgicamente, Jesus fala de fatos que vão acontecer com a igreja de Esmirna. Dom da palavra da sabedoria. Então Jesus, através dessa carta de João, ele procura animar aquela igreja, porque a onisciência dos seus olhos tinha atravessado os tempos, atravessado o espaço-tempo, atravessado o futuro daquela igreja, e essa onisciência viu uma tribulação de 10 dias que aquela igreja iria passar. Olha como Jesus foi generoso com aquela igreja. Ele fez questão de deixar a igreja preparada com esse aviso. Quantos concordam comigo? Amém. Observa como Jesus foi generoso nos seus dias, nos dias da sua carne, irmãos, quando ele disse: ei, no mundo vocês terão aflições. Ele foi generoso nos avisando de antemão. Ele foi fiel e verdadeiro para não negar as tribulações que passaríamos por causa do seu nome. Em nenhum momento ele iludiu os seus discípulos, irmãos. E aqui, anos depois, ele seguiu com a mesma índole, porque ele é imutável, ok? Ele é imutável, ele não muda. Aleluia. Ele chegou e disse: ei, fiquem preparados, porque Satanás vai levantar uma tribulação no meio de vocês, e ela vai durar 10 dias. Sabe, irmãos, há muito tempo atrás, não muito, né? Antes inclusive dessa pandemia mundial acontecer, eu ministrei aqui sobre esse altar que a igreja do Senhor Jesus na terra não tinha sido ensinada a aprender a sofrer. Quantos lembram disso? E o fato de não termos sido doutrinados nisso, quando a guerra e a tribulação vem, a gente já quer pular fora. Não é assim? Nós já indagamos a Deus. Bem, isso faz parte da natureza humana. Mas a verdade, irmãos, é porque nós não fomos ensinados a isso. Caminhar com Jesus, sim, é viver uma vida de triunfo diariamente. Porém, um triunfo que se sobrepõe às guerras. Todo triunfo só é triunfo quando se vence batalha após batalha. Você não pode fazer parte de uma igreja triunfante se não houver guerra. Amém? Amém. Então, se nós formos doutrinados corretamente pelas Escrituras, nós não teremos problemas com os dias difíceis que ainda estão por vir. Aqui não é questão de pessimismo. Bem, já falo isso inúmeras vezes, me torna até repetitivo, mas a verdade é que os dias vão se afunilar, santos.
se tornará cada vez mais grave. A atmosfera que vai pairar sobre a terra. Essa madrugada eu não consegui dormir, praticamente. E olha que para isso acontecer, eu precisei entender no espírito o que estava acontecendo. E fui para a sala. E me conectei no espírito. Havia um silêncio tão esquisito na terra, irmãos. Não se engane, com pandemia ou sem pandemia, de madrugada, de dia ou de noite, sempre tem barulho naquela parte da figura. Sempre. Mas um silêncio estranho estava pairando ondas sobre a terra. De tal maneira que a impressão que eu tinha é que eu poderia ouvir uma agulha caindo no chão. Ou um ponteiro de um relógio. E eu sabia que aquilo não era normal. Ficou muito perceptível a dimensão, compreende? Dos espíritos. E então foi quando o Senhor me falou o que estava acontecendo. E eu entendi quando Ele me fez uma pergunta. Porque há respostas que Deus nos dá com uma pergunta que Ele mesmo faz. Estranho, né? Ele disse: filho, o que é capaz de dissipar densas trevas? E eu já entendi de imediato. Não vou me prolongar aqui, mas ele me deu todo um ensinamento sobre luz. Meu Deus. A luz tangível que é capaz de dissipar densas trevas. E essa luz está sobre nós. Porque está escrito: nós somos os filhos da luz. Compreende isso? Tudo isso faz parte da guerra. Jesus fez questão de alertar a igreja de Esmirna sobre tribulações. E eu quero acrescentar algumas coisas aqui. Abra comigo em Tiago, bem aí pertinho, capítulo 1. Por favor. Deixa eu acrescentar algumas coisas aqui. Tiago, capítulo 1. Oh, aleluia. Versículo 2 ao 4. Está escrito assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Diga amém. Agora, ponto, só um pouquinho, observa. Jesus diz: ei, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Ok. No final do versículo, ali em Apocalipse, depois a gente volta para lá, ele disse assim: mas quem perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Deixa eu abrir aqui um leque para você entender. Olhando para o livro de Tiago, ele começa a falar sobre provações. Eu vou lhe dizer algo sobre provação. Deus, Ele só prova quem vale a pena. Amém. Repita comigo:
Deus só prova quem vale a pena. É por isso que Tiago parece estranho, mas Tiago diz: ei, vocês precisam se alegrar com as provações. E aqui o leque que eu quero abrir é o seguinte: provação é uma coisa, tentação é outra. Sabia disso? Provação é uma coisa e tentação é outra. Provação é promovida por Deus. Tentação é promovida por Satanás. Mas o leque que eu quero abrir aqui, santos, é o seguinte: toda vez que Deus propõe uma provação a mim e a você, Satanás vem junto com a sua tentação. E tentação no grego vem da palavra sugerência, sugestão. Toda tentação sugere alguma coisa. Em outras palavras, toda tentação exige ou sugere uma quebra de princípios e de protocolos do reino. Pode ser entendendo? Então observa, Tiago, ele diz: irmãos, se alegrem com as provações. E no versículo 12 ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Ele está dizendo: feliz é o homem ou a mulher de Deus que suporta a provação que Deus propõe para ele. Amém. Porque entenda, quando Deus lhe prova, a intenção dele é lhe aprovar. Ele só prova para aprovar. A tentação não, quando ela vem é para nos reprovar. Estão entendendo isso? Provação da parte de Deus nos aprova. Tentação da parte de Satanás nos reprova. E eu quero lhe mostrar que, observa que provação e tentação sempre caminham juntos. É que nem eu falei nessa situação, santos. Observa. Essa situação desse vírus. Deus provou a sua igreja. Ok? Deus provou para tentar extrair o real valor da sua igreja. Perfeito? Mas o que foi que eu disse? Que eu tinha plena convicção, baseada em discernimento, que graças ao espírito da profecia geralmente não falha. Que uma vez que Deus se moveu para provar a sua igreja, Satanás entrou num vácuo, se assim eu posso dizer, com a sua tentação. Ao passo que Deus está provando o coração da sua igreja, Satanás está tentando-a para tirá-la da rota. Porque uma vez que a igreja estava em casa, sendo provada por Deus, com respeito a valores, a princípios cristãos, perfeito, Satanás estava com a sua sugestão, através da tentação, sabe como? Fragmentando a igreja e tentando dispersá-la, enfraquecendo, a tal ponto que se isso demora mais, muitos teriam dificuldade de voltar a se congregar novamente. Porque já estariam acostumados a serem ministrados na poltrona da sua casa com a pipoca e um Guaraná Antártica aqui pela internet. É ou não é mais fácil assim? É uma delícia, não? Eu não me falo. Então entenda, irmãos, provação e tentação sempre caminham bem perto. Quando Deus promove provação para nos aprovar, para polir o nosso caráter, para polir a nossa fé, Satanás vem porque ele é um imitador nato e um aproveitador. Ele vem e vem junto com a sua tentação. E na medida que Deus provava os nossos corações, ele via com tentações do tipo: está tudo bem assim, permaneça assim, não precisa ir mais para a igreja.
Ao mesmo tempo que Deus provava o nosso valor, Satanás tentava desmantelar a construção que Deus estava fazendo. Congelando e apagando conforme aquela visão que Deus me deu. Irmãos, você há de concordar comigo? Olha só, você sabe que no meio cristão, na igreja do Senhor Jesus dos quatro cantos da terra, tem pessoas que vão à igreja por ir, apenas para preencher uma lacuna. Às vezes elas têm muita dificuldade de ir para a igreja. Algumas vão para a igreja apenas para o pastor depois não entrar em contato. Você há de concordar comigo que pessoas desse calibre fatalmente foram vencidas por Satanás nessa quarentena? Já tinha um certo nível de dificuldade de estar ligado aos santos. Com a dispersão dessa, era um prato cheio. Nós precisamos entender algo, irmãos. As investidas de Satanás sempre são certeiras. Ele não erra o golpe. Dificilmente ele erra o golpe. Se não há uma intervenção de Deus, ele dificilmente erra o golpe. Nós estamos falando de um ser que está sendo aprimorado na guerra cósmica por séculos. Ei, nós não estamos lidando com um ser leigo, irmãos. Ele foi aprimorado em guerras cósmicas de alto nível. É verdade que ele não tem mais a patente celestial que ele tinha quando ele era um querubim ungido. Todavia, irmãos, ele tem um certo nível de poder e de agressividade que faz diferença contra aqueles que não estão firmados em Deus. Quantos estão entendendo? Então, quando Deus promove provação para nos aprovar, para nos polir, Satanás vem com a sua tentação junto. Vem junto. Olha o livro de Apocalipse. Jesus diz assim, vai vir uma tribulação para vocês de 10 dias, mas perseverem, insistam, eu vou dar a coroa da vida para vocês. Provação que aprova, correto? Suportem, eu vou aprovar vocês com uma coroa. Glória a Deus. Mas aí ele mesmo diz, Satanás vai vir tentá-los com a tribulação de 10 dias. Agora pense comigo. Alguém que não está recebendo vida de Deus diariamente, receber um golpe diário de 10 dias consecutivos, dificilmente essa pessoa ficará de pé. Irmãos, eu e você, nós passamos por isso. Eu sei que você sabe que você tem um inimigo. Eu sei que você sabe que o seu opositor é um assassino a sangue frio. Ele não brinca. Ele não está brincando de ser um diabo de chifrinho, um rabo, um tridente. Ele é um ser extremamente agressivo. Não estou fazendo apologia de maneira alguma, não me entenda assim. Ele já sabe o seu destino, está escrito que ele já sabe que o seu destino é um lago de fogo e enxofre. Jesus já sentenciou o inferno. Glória a Deus. Aleluia.
Irmãos, a guerra ainda está sendo travada. Você sabe o que ele quer? A nossa alma. Quer que eu lhe diga qual vai ser o maior prêmio de Satanás no último dia? Eu lhe garanto. Vou dar um exemplo, tá? Está repreendido isso. Mas eu lhe garanto que ele caindo no lago de fogo e enxofre, onde as chamas são eternas, e o tormento não vai ser só para as almas dos ímpios que estarão ali, eles também serão atormentados, viu? Satanás e os seus demônios também serão atormentados. Mas eu lhe digo algo. Sabe qual é o prêmio que Satanás teria naquele dia? Caindo nas chamas, se ele conseguisse levar toda essa congregação, seria o prêmio dele. Se ele conseguisse roubar a vida de Deus que o Espírito plantou em nós, se ele conseguisse tirar os nossos pés da rota em algum momento, endurecesse o nosso coração para arrependimento, porque o arrependimento traz perdão. Se de alguma forma ele conseguir nos tirar da rota, irmãos, da salvação, e ele nos puxar junto com ele naquele dia, ele está satisfeito. Eu dei esse exemplo aqui, mas isso se envolve globalmente. A igreja está espalhada no mundo inteiro. O máximo de filhos e filhas de Deus que ele levar é um prêmio, mesmo na sua destruição. É um prêmio para ele. Então observa. Tiago diz que nós devemos nos alegrar nas provações. Toda vez que você perceber que Deus está provando o seu coração, se alegre. Ok, irmão? Se alegre com isso. Porque ele prova quem vale a pena. Se ele está provando você, ele está então polindo o seu coração, o seu caráter. Isso é magnífico. Mas fique atento que nesse intervalo de tempo, Satanás sempre vem com a sua tentação. De tal maneira, é tão sincronizado o movimento dele, que nós confundimos a aprovação de Deus com a tentação de Satanás. A prova disso está aqui, observa. Versículo 13. Olha só. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Houve uma confusão aqui ou não houve? Percebeu? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então perceba, a tentação de Satanás ela é tão sincronizada com a aprovação de Deus, que em algum momento a gente confunde isso. Por isso que Tiago disse: ninguém nunca diga Deus está me tentando. Porque ele não é tentado por isso e não é tentado pelo mal, está escrito aqui. Porque a sincronia é tênue. Percebeu? É uma linha tênue, irmãos. Deus provando para provar, Satanás tentando para reprovar. E uma vez que ele consegue nos reprovar aqui, né? Logo ele conspira o nosso coração contra Deus. E o tratamento que ele propôs para nós. Vocês conseguem entender isso? E o que me chama a atenção é que o versículo 12 diz que a tentação ela vem por causa de uma situação.
Nós só somos tentados por aquilo que existe dentro de nós. Em outras palavras, Tiago está dizendo que quando a tentação vem me visitar, é porque ela foi atraída por alguma coisa aqui dentro de mim. Cabuloso, não? E essa alguma coisa é a concupiscência. E eu lhe digo mais: depois da iniquidade, o nível de gravidade, a concupiscência é terrível. Depois da iniquidade, a concupiscência é assustadora. Porque a concupiscência fala de um desejo no nosso coração desenfreado por algo. Quer que eu lhe dê um exemplo como isso é grave? Sabe por que Deus dizimou Sodoma e Gomorra? Não era por causa do pecado dos homens. Deus não tem problema com o pecado dos homens. Assim como Ele dizimou a humanidade nos dias de Noé. A gente passa batido nisso, não? Mas Deus não destruiu a raça humana naquela época em Sodoma e Gomorra por causa do pecado dos homens. Deus não tem problema com o pecado. Ele é a solução do pecado. Ele é perdoador do pecado. Amém. Mas então o que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra? Rabinos messiânicos dizem, nos seus estudos, em linha com o Talmud, que Sodoma e Gomorra era regida por um trono da maldade. O trono de Asmodeu. Asmodeu é um dos príncipes do inferno, que significa espírito da concupiscência. Entendeu? Porque Deus arrebentou Sodoma e Gomorra não foi por causa dos pecadores. É porque havia um trono instalado ali e tinha que dizimar. Porque aquele trono, com as suas vertentes contamináveis, já tinha envenenado todos os homens e dificilmente se dariam arrependimento. Sabe o nível de dureza de coração? Em Saul, por exemplo, está escrito que não foi achado nele lugar para arrependimento. Então é possível homens não encontrarem mais lugar de arrependimento em seus corações. Isso lhe dá por um trono que alimenta a sua concupiscência. Foi por isso que ele arrebentou Sodoma e Gomorra. Ele tinha que destronar Asmodeu. Se fosse só pecado, olha Nínive. Ele vai e solta uma sentença, uma ameaça, né? Eu vou subverter vocês. Houve arrependimento, está tudo certo. Percebeu? Então entenda, irmãos, a tentação quando ela vem, e aqui vai uma chave para mim e para você. Se eu sou tentado em alguma coisa, essa tentação só está presente porque ela foi atraída por aquilo que está dentro de mim, uma concupiscência. Estamos falando de provação, mas não dá para falar de provação sem mencionar tentação. Estou sendo tentado em alguma coisa, alguma área, pastor. O que eu faço? Arranca a raiz da tentação. O diabo não.
esse desejo profano que está dentro de você. Que está dentro de mim. É o que está escrito. Mas cada um, versículo 14, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então entenda, quando o Senhor fala para a igreja de Esmirna, vocês serão provados. Mas ao mesmo tempo ele menciona uma ação de Satanás para a tentação, a gente precisa estar atento, irmãos. Deixa eu lhe dar outro exemplo. Abra comigo em Isaías capítulo 48. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Isaías capítulo 48. Aleluia. Provação funciona assim, ó. Aqui sim vale a pena. Capítulo 48 de Isaías, versículo 10. Olha o que está escrito. É o Senhor falando, tá? Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, vírgula. Provei-te na fornalha da aflição. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu provei você. De que maneira? Na fornalha da aflição. Irmãos, só tem uma maneira do Senhor nos provar, é nos afligindo. Pastor, mas Deus faz isso. Lembre-se do que a Michele falou aqui quinta-feira. Eu levei vocês para o deserto, fiz vocês passarem fome. Meu Deus, Deus faz isso. Está escrito. Eu humilhei vocês, no bom sentido da palavra, para saber o que estava no seu coração. Em outras palavras, Deus estava provando e Ele ainda faz isso. Amém. Glória a Deus. Só que a maneira de Deus nos provar não é fazendo um cafuné na cabeça dos seus filhos. Você não prova o filho quando faz cafuné na cabeça dele. Você prova ele quando impõe limites e o desafia a ser melhor. Meu Deus. Então é dessa maneira que Deus se move conosco, irmãos. Amém. Não é fazendo cócegas no nosso ego. É destroçando ele. Glória a Deus. Nossa, pastor, irmãos, sabe o que Jesus disse uma vez? Palavras do Cordeiro, tá? Ele olhou para os discípulos e disse: ei, já estou terminando. Ele disse: ei, se alguém cair sobre essa pedra, falando dele mesmo, ficará em pedaços, vírgula. Mas se essa pedra cair sobre ele, será reduzido a pó. Que enigma. Mas tem um segredo aqui. Sabe o que ele estava dizendo? Há alguns que vão escolher cair sobre mim. Ou seja, há alguns que vão escolher um certo nível de provação. Há alguns que vão escolher um certo nível de tratamento. Que nível é esse? Um nível que apenas me despedaça. Por quê? Jesus estava dizendo: aqueles que escolherem um tratamento que eu apenas, essa pedra aqui, ó, os despedace, eles estão dizendo o seguinte: se não der certo,
existe a possibilidade de eu pegar os cacos e montar a estrutura antiga de novo. Se não der certo, eu ainda consigo pegar os caquinhos que sobraram de mim, e eu volto para a minha velha estrutura. Aí Jesus disse, mas tem um detalhe, se alguém escolher um tratamento de que eu caia sobre ele e o reduza a pó, esse escolheu o tratamento correto. Porque uma vez que eu sou reduzido a pó, não resta mais nada de mim. E se não resta mais nada de mim, então eu estou na posição correta. Porque Paulo disse, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, ele disse, eu vivo pela fé, por aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em outras palavras, quem é reduzido a pó, a nada, escolheu a porção correta. Porque o nada é a matéria-prima de Deus que ele usou para criar o mundo. Sabia? Sabe onde está o poder criativo de Deus? No nada. Animais, qual é a matéria-prima? Barro. Correto? Certo? O homem, qual é a matéria-prima? Barro. Qual é a matéria-prima dessas cadeiras? Plástico. Mas qual era a matéria-prima do universo, do cosmos? Nada. Então ele chamou a existência. Aleluia. Glória a Deus. Então escolha ser reduzido a nada. Porque o nada é a matéria-prima do poder criativo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. O que macaria? Consegue entender isso, irmão? Então entenda. Uma vez que o Senhor nos prova na fornalha da aflição, Ele usa as aflições e as tribulações como um mecanismo, como eu disse no começo, para nos aproximar dele, irmãos. Ele usa as aflições, os problemas, as adversidades, as circunstâncias contrárias, os ventos opositores, tudo isso que a gente enfrenta nessa vida natural, nessa esfera, ele usa como mecanismos para nos aprimorar, santos. Amém. Glória a Deus. E eu diria mais, ele usa essas situações para provocar revolta no nosso coração contra tudo aquilo que se chama pecado. Porque foi por causa do pecado que entrou a desordem no mundo. Então a desordem gerou problemas e dificuldades na terra. Então toda vez que eu olhar para problemas, para dificuldades e para tribulações, o Senhor está me dando a oportunidade de detestar o pecado. E tudo aquilo que me afasta dos padrões bíblicos. Amém? Ele disse, eu provei vocês na fornalha da aflição. Abra comigo em Mateus capítulo 4. Já estou terminando. Vou voltar para o Novo Testamento. Olha isso aqui, mais uma prova. Olha só. Olha que exemplo poderoso. Versículo 1 do capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, vírgula, para ser tentado pelo diabo. Observa, a ideia do Espírito era aprovar o ungido do Pai e ao mesmo tempo combater a tentação de Satanás. Observa, provação e tentação, sincronizadas. Entendeu?
40 dias e 40 noites depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, olha o nível da tentação, usando aí do poder da palavra, né? Manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observa, o Espírito queria promover a Jesus, e Satanás vem junto para tentá-lo. Estava nos planos do Espírito, junto. A primeira coisa que Satanás faz é tentá-lo. Ele percebeu, viu como ele é como um cão à espreita. Ele percebeu que Jesus sentiu fome. E a primeira coisa que ele fez: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha poder para fazer aquilo, não tenha dúvida disso. Mas aqui vai um detalhe. Quando nós falamos de provação e tentação, nós precisamos identificar quando é uma provação de Deus e quando é uma tentação de Satanás. Às vezes é mais fácil identificar pela tentação. Quando Satanás disse, observa, quando Satanás disse transforma essas pedras em pães, primeiro nível de tentação aqui, necessidades físicas. Ele viu que Jesus teve fome, atacou na necessidade física. E mais, tentou ofender a identidade de Jesus. É fácil entender quando é tentação. É como eu disse no começo, provação te promove. Tentação te reprime, te oprime, desestrutura a sua condição espiritual, fragmenta a sua alma, as suas emoções. Isso é tentação. Consegue entender isso? Consegue entender? Perfeito. Ele ofende a identidade de Jesus, o tentando nesse sentido. Mostra que tu é filho de Deus mesmo, ele sabia que ele era. E o tenta na necessidade física. Agora olha só. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, olha só que terrível, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação veio aqui para tentar, estava tentando a Jesus aprovar a sua divindade, a sua autoridade como Filho de Deus. Provação não faz isso, irmãos. Quando é Deus provando a nossa vida, é diferente. A tentação põe em xeque. A aprovação de Deus, ela legitima você. Amém. Consegue entender isso? A tentação sempre vai pôr em xeque sua identidade como Filho de Deus. A tentação sempre vai pôr em xeque sua autoridade que Jesus lhe deu como parte da igreja. Compreende isso? Mas quando Deus prova alguém, não. Ele traz autenticidade àquilo que você já é em Cristo. Amém. Então Satanás queria burlar e usou muitos meios com Jesus. Versículo 8: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: para trás de mim, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Percebeu como é fácil de entender tentação, de provação? Amém? Então o versículo seguinte diz que logo em seguida Satanás o deixa e os anjos vêm e começam a servi-lo com uma comida espiritual. É exatamente assim que acontece, irmãos. Observa, ele foi aprovado pelo Espírito. E a aprovação de Deus trouxe promoção para Jesus. Ele comeu de uma comida espiritual. Lembra de Elias, quando o anjo acordou ele? Levanta e come. Ele olhou e viu pão sobre brasas e uma botija de água. Uma comida espiritual. De tal maneira que, com o poder dinâmico daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto sem parar. É sobrenatural. Ok? Amém? Amém? Vamos voltar para Apocalipse, agora finalizamos. Apocalipse capítulo 2, o último versículo, nós vamos ler agora, depois daquele que lemos. Eu queria deixar ele por último. Capítulo 2, versículo 11. Oh, santo Deus. Quando ele prova, olha a recompensa aí, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, ó, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? O inferno. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é o inferno. O Espírito prometeu à igreja de Esmirna: se vocês vencerem, e isso serve obviamente para os nossos dias, porque a palavra é dinâmica e inspiracional para o nosso tempo. Amém? Se vocês vencerem, se vocês passarem na minha prova, se vocês resistirem à tentação que Satanás vai lançar nesse intervalo de tempo, confundindo a mente de vocês, se vocês vencerem as sugestões que Satanás coloca na mente de vocês, através da tentação, se vocês forem aprovados por isso, eu lhes garanto, era exatamente, em outras palavras, era isso que o Espírito estava dizendo: você não sofrerá o dano do inferno. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Que decepcionante seria para mim ter toda essa caminhada e por uma coisa ou outra na reta final eu não entrar nos portões eternos. Já parou para pensar como é frustrante isso? Toda uma caminhada carregando a fé, protegendo os mandamentos de Deus, modo de dizer, né? Guardando-os, tentando me alinhar com a vontade de Deus, mas por coisas simples que podem surgir na minha caminhada, eu desvio o meu caminho, e isso pode me custar o dano da segunda morte. Seria frustrante para nós se tivermos que passar pela fornalha da aflição, que seja, mas que a nossa recompensa seja os céus. Seja estar diante dele e olhar, irmãos, ter a glória de olhar dentro daqueles olhos. Sabe, Jesus é belo e formoso de todas as formas, mas se tem uma coisa que me chama a atenção dele, são os seus olhos. Aleluia. Ah, que olhar santo! Glória a Deus. Sim, é perfeito, é magnífico ver
ver os seus cabelos brancos, o seu cinto de ouro, o seu rosto resplandecente, pés, a espada aguda que sai da sua boca. É magnífico, irmãos. Mas sabe, a primeira coisa que eu quero fazer naquele dia é fitar diretamente o meu olhar no dele. Amém, glória a Deus. Eu quero mergulhar nesses olhos. Glória a Deus, aleluia. Chamas de fogo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, não. A segunda morte não vai roubar isso de mim. Não vai roubar isso de você. Amém, glória a Deus. Prepare-se para o grande encontro nos ares. Glória a Deus. Oh, cara. Xaramacata. Isso não pode ser roubado de nós, irmãos. Não pode. Que venham as provações de Deus. Ela vai nos aprovar, então venha. A única coisa que pedimos, e certamente Ele dá, é o seu Espírito para nos auxiliar. Porque Jesus disse: qual é o pai que se o filho pedir pão lhe dará pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir peixe lhe dará serpente? E Ele diz: ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aleluia. A igreja sempre precisará do Espírito Santo. Amém. Meu Deus. O Espírito Santo nos toma pela mão e nos conduz de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Nos aperfeiçoando nesse treinamento que Deus tem proposto à sua igreja. Glória a Deus. Desviando os nossos pés da tentação, tapando a nossa audição para as sugestões de Satanás. Aleluia. As vozes estranhas que sempre ecoam dentro de nós. Não. Essas coisas não vão roubar de você a glória de Jesus. Glória a Deus. A segunda morte não vai roubar de você. Aleluia. Você vai voltar para a sua origem. Glória a Deus. Porque o céu não é o seu destino, é a sua origem. Você veio de lá. Glória a Deus. Aleluia. Você foi plantado por Deus na eternidade para a terra. O corpo voltará ao pó e o espírito voltará a Deus de quem o era. Você vai voltar para a sua origem. Amém? Se coloque de pé no seu lugar agora. Já levanta as tuas mãos aos céus, Jesus.